Então, boa noite a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui e queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a Marília por ter topado, né, fazer esse bate-papo com a gente, esse workshop, de assuntos que a gente sempre fica perguntando para ela nos corredores, no clube, em todos os lugares, né? Das crianças com dificuldade seletividade, enfim, do lanche, são sempre assuntos que chegam no começo do ano, né, na nossa reunião de acolhida das famílias, a gente aborda esse assunto também, mas precisava de a Marília apresentar e ela falar para a gente realmente sobre esse assunto. Então, eu queria agradecer demais, em nome da escola, Vilma, em nome de todas as famílias, das crianças e dos amigos da escola também. Muito obrigada. É, vou ler um verso que eu peguei aqui, do livro de meditações do Steiner, só para a gente acalmar o coração e daí a gente começa. No coração, tece o sentir. Na cabeça, luze o pensar. Nos membros, vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o homem. Certo, então, Boa a noite, gente, Daniele. Fica à vontade, Má. boa noite a todos. Então, assim, não sei se todo mundo me conhece, não vi o nome de todo mundo, mas meu nome é Marília, eu sou nutricionista, né, e mãe do Lorenzo da Tangará e do Ulisses do Jardim. Sou nutricionista infantil, né, e escolar. Então, eu já trabalhei um certo tempo, né, com escola, atendimento infantil, né, e o assunto de hoje é lanche, né, então, assim, lancheiro escolar e lanche, né? Não só o lanche da escola, mas o lanche que é feito em casa, ideias para a família, né? Então, eu vou passar uns slides, mas assim, a todo momento vocês podem perguntar, né? Assim, a gente deixa, né, no final da explicação do slide, a gente pode ir conversando sobre o assunto, né, tirar algumas dúvidas, né? Então, para que fique assim, que vocês tirem, né, algumas dúvidas mesmo que vão acrescentar para a família de vocês, né? Então, assim, o que eu vou falar é geral, né? Então, tem casos de seletividade, tem, né, vários casos, as crianças são diferentes, né? Mas tem coisa que dá para fazer para todo mundo, tem coisa que para alguma criança funciona, para outras não, né? Então, é mais assim, uma geral, né, da importância do lanche, né, da refeição e algumas dicas, algumas ideias. Então, eu não estou olhando para a câmera por conta que está o celular e o notebook aqui, tá? Então, só para vocês saberem que, assim, na minha imagem eu não estou olhando para a câmera por conta disso. Certo. Tá dando para ver certinho? Tá tudo bem? Sim, Má, só aperta lá Sim, o Má. ocultar. Ah, ocultar, né? Peraí. Certo. Então, sobre a lancheira. Eu coloquei assim uma frase para começar e uma para terminar, né? Não sendo da pedagogia, por conta que uma que eu não encontrei, uma que eu achasse que combinava para a minha palestra, e outra que, assim, é uma palestra geral, né, não só para a escola, para a nossa escola, então eu deixei uma que tivesse o assunto, né, a ver. Então, nossos corpos são nossos jardins, nossas vontades são nossos jardineiros. Então, e o nosso papel para esse jardim? Então, a gente vai orientar o jardineiro, a gente vai conduzir o jardineiro, né? Então, o nosso papel é conduzir, orientar, informar, né? Ajudar. Né? Então, a família que escolhe, que orienta a criança, né? Que ensina, que dá o exemplo. Então, o lanche, né? Se faz uma refeição ao dia, né, na escola, ele é de 10 a 15% da necessidade da criança. Então, assim, é uma refeição importante no dia, né? Então,
ela vai favorecer o desenvolvimento, é muito importante para o aprendizado, a disposição da criança, a atenção na escola. Então, assim, a criança em jejum, ela vai estar menos disposta, desatenta, né? E a criança que ela não tem fome de manhã, ela acorda sem fome, não tem fome na hora do lanche, aí também é um sinal de alerta, né? Então, se a criança está sem fome, alguma coisa está desregulada, a gente precisa acordar com um pouco de fome, né? Claro que varia de uma criança para outra, né? Varia de adultos também, mas se a gente não acorda com fome, nadinha, ou a gente dormiu mal, ou a gente comeu mal antes de dormir, né? Então, assim, são ajustes que também são importantes, né? Quando a gente pensa numa alimentação saudável, né? Numa rotina saudável, em horas de sono saudáveis, né? Então, assim, para identificar que o lanche é uma refeição importante no dia da criança, né? Então, sendo o lanche da tarde, lanche da manhã, né? É uma refeição que, né, a gente tem que dar nutrientes para a criança. E o que a gente às vezes encontra, né, em lanches escolares ou lanche em casa? Então, alimentos ricos em sódio, né, que é o sal, muito açúcar, gordura, são nutrientes que precisam estar na alimentação, né, mas o excesso, né, que é perigoso. Então, ele vai gerar sobrepeso, né, um ganho de peso excessivo, obesidade. Hoje em dia está muito alta, né, a obesidade na infância, e a criança obesa, ela tem a tendência de ser um adolescente obeso, de ser um adulto obeso, né? Então, doenças crônicas já começam na infância, né? E a alimentação influencia bastante, né? Então, o lanche, ele é todo dia, né? Ele não é uma exceção, né? Então, por isso que a gente tem que olhar, né, para essa refeição. E a gente não deve agradar sempre, né, com a alimentação, agrada com o lanche, supre a criança de alguma coisa que falta com o alimento, com o lanche, né? Então, o lanche é uma coisa que a gente vai fazer todo dia. Comer, né, a gente vai fazer a vida inteira, óbvio, mas a gente tem que pensar um pouco mais, né, na alimentação, cuidar um pouco mais disso, né, se programar um pouco mais para o lanche. A intenção não é, assim, explicar muito sobre nutrientes, mas, assim, em todas as refeições, a gente precisa de um pouquinho de cada nutriente, né? Então, o carboidrato, ele é importante que ele vai fornecer energia. Depois eu vou mostrar o que é fonte de cada um. É um alimento que a gente fala que são os alimentos energéticos, né? Que fornecem energia, que é muito importante para a criança, para todos, né? Mas para a criança que, né, gasta bastante energia. A proteína. Então, os alimentos que têm proteína, a gente também chama dos alimentos construtores, né, em que a criança está em fase de crescimento, né, a musculatura da criança, todos os tecidos são formados, né, então a criança precisa de proteína. E é importante que tenha um pouquinho, né, nas refeições ao longo do dia. As vitaminas, minerais, as fibras, então a fibra vai fazer funcionamento do intestino, cada vitamina e mineral tem uma função, e a água, né, que é importantíssimo, né, já tem os alimentos que são ricos em água, mas a água mesmo é importante que tenha, né, sempre no lanche, ao longo do dia. Então, o que tem em cada... onde que ficam esses nutrientes? Não é só, por exemplo, que nem os alimentos que tem aqui, né? Eles não têm só carboidrato, eles têm proteína, eles têm vitamina, mineral, fibras, mas assim, eles são fonte de carboidrato. Então é importante que no lanche tenha um alimento que seja fonte de carboidrato, né? Principalmente para crianças depois de 2 anos, 1 ano, né? Que precisam desse alimento também. Né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, pão de queijo, o que a gente fala pão de beijo ou falso pão de queijo, né? Que é o pão de batatinha, pão de mandioquinha, milho, tapioca ou crepioca, panquequinha de banana ou alguma panquequinha salgada, a aveia, seja com frutas, uma preparação, pão, né, que pode ser um pão caseiro, um pão de padaria. Quando escolher, por exemplo, aqui na foto é um pão de forma. Né, pão de forma, existem vários tipos de pão de forma. Escolher um que tenha menos aditivo, menos gordura, né? Com criança não é dieta, não é caloria. A gente olha a quantidade de ingredientes, quantidade de aditivos e dá para escolher um que tenha menos. Pipoca, bolo caseiro, coloquei um biscoito de arroz como um exemplo, que é um biscoito que não tem aditivos. Então, assim, dá para diversificar, né? Não precisa ser uma receita todos os dias, né? Não precisa ser coisas trabalhosas.
o pãozinho pode ser congelado, mesmo pão de padaria pode ser congelado, o milho verde cozido pode ser congelado, então o bolo pode ser congelado. Então, isso pode facilitar em outras vezes. Então, fazer uma receita por mês, ou quem consegue fazer mais receitas, e congelar para ir tendo opções em outras semanas. Proteína. Então, como eu falei, é importante que tenha um pouquinho de proteína. Aqui tem alguns exemplos. Alguns podem parecer diferentes demais, né? Mas, assim, são para exemplificar o que é fonte. Né? Então, uma principal, que é mais simples de incluir, que seriam leite e derivados. Né? Então, queijo, o iogurte, eu coloquei esse iogurte natural, que seria um iogurte mais saudável, que ele não tem açúcar, não tem corante, não tem aditivos, pode ser batido com fruta, pode ser misturado com aveia, né, pode fazer alguma receita com ele, pode... Então, como eu falei, os nutrientes não são assim, o alimento tem cada um. Então, aqui também tem carboidrato, lá também tinha proteína, né? Então, pode fazer uma mistura, uma receita, que tenham todos os nutrientes. Então, aí tem um atum, que pode ser recheio, que nem tem um muffin salgado, que pode ser de queijo, pode ser de frango, né, que também dá para incluir legumes aqui, o ovo, o quibe, que foi uma opção, assim, às vezes as crianças gostam muito de salgadinho de festa, gostam de fritura, né, gostam de coisas com salsicha, gostam de coisas assim. Então, o quibe é uma opção mais saudável, que ele pode ser assado na air fry, no forno, né, ele pode ser moldado como está na foto, que dá uma cara de salgadinho de festa, né, que daí já tem o carboidrato também, tem a proteína, e assim, para algumas pessoas pode ser muito diferente, para outras pessoas é uma coisa mais comum, né? Mas essas ideias também valem para o lanche de casa, né? Tem coisa que às vezes não dá para enviar para a escola, mas pode ser aproveitado para o lanche de casa. E, às vezes, alguns hábitos podem ser incorporados, né? Então, às vezes, está acostumado com algum tipo de alimento, né? Numa alimentação monótona, a gente tem que pensar em outras ideias. Ou se uma criança é bem aberta a provar, fica fácil de colocar novos alimentos. Então, um outro exemplo de proteína que não é animal seriam os grãos, né? Aí aqui eu coloquei o grão de bico crocante, né? Que seria uma ideia que daria para enviar. Ou o grão de bico normal, depende. Tudo é conversado com as crianças. Quando a gente inclui uma coisa assim fora do dia a dia da criança, a gente conversa em casa antes, faz um lanche um dia diferente com a criança, e depois combina de enviar, né? Tudo é importante que seja conversado com as crianças, né? Que às vezes os lanches são bem diferentes um dos outros, às vezes são bem iguais e você leva um diferente. Então, as crianças têm essa coisa de pertencimento, né? Elas gostam de levar igual, ou também, às vezes, uma criança leva uma coisa diferente, outras querem provar também. Então, cada um, né, tem uma realidade. Então, tudo é conversado, né? Então, nada, assim, impor para a criança coisas, né? Devem ser conversados. Principalmente que a maioria crianças já são maiores, né? Então, tudo dá para ser conversado antes, né? E combinado. E aí, o que tem vitaminas, minerais e fibras? O principal alimento é a fruta, né? Que também é cultural, né? E são, assim, alimentos que devem estar presentes na alimentação de todo mundo. Todo mundo deveria comer umas 2, 3 frutas ao dia, porções, né, de frutas ao dia. Nem sempre acontece tudo, mas é importante a gente estimular, né, o consumo de frutas. E deveria mandar, né, de lanche uma fruta. Se a criança não gosta de nenhuma fruta, então a gente tem que intervir, né? Se a criança não come nada de fruta, ela come tomate, ela come milho, não está aqui, né? Está na outra foto, mas é um vegetal, né? A criança precisa se alimentar de alguma coisa, né? Vegetal. Então, um legume, alguma outra ideia, né? Mas a fruta, ela é necessária. Então, a gente tentar esse hábito aí. Se ela gosta de uma fruta só, vai mandar essa fruta. Aí a gente vê estratégias para mandar outros tipos de fruta junto, para que ela tenha, né, outros interesses, né? Então, por exemplo, depois eu vou dar algumas ideias. Quarta-feira a gente vai fazer uma atividade no contraturno, com frutas, com receitas com fruta, então, para que aumente, né, a possibilidade. Então, a criança não come nenhuma fruta, mas ela aceita bolo de banana. Então, a gente começa no bolo de banana. Ela aceita chips,
ela aceita uma panqueca. Então, aí, alguma outra maneira de fornecer a fruta, né? Com o mínimo de açúcar possível, né? Algumas receitas de bolinho dá para fazer sem açúcar, algumas precisa de um pouquinho. Então, assim, equilíbrio na alimentação, não precisa zerar o açúcar, né? A gente fala que depois dos 2 anos pode um pouquinho, né? Mas normalmente uma criança que não come nada de fruta, ela come bastante doce, normalmente. Então é por isso, né? Então aí outros alimentos, como eu falei, legumes e opções também que são nutritivas seriam as frutas secas. Então tem ameixa, tâmara, figo, uva passa e outras frutinhas secas, né? Aí, quando escolher, também existem as com açúcar, né, as glaciadas, e as sem açúcar. Então, aí, como é uma fruta seca, foi tirado toda a água da fruta, ela fica concentrada do açúcar natural da fruta. Então, o ideal é que seja sem açúcar, né, para não aumentando aos poucos o açúcar, achando que está aumentando de maneira saudável. E outros também, que já é um costume do jardim, né, da escola, seriam as castanhas, o amendoim. Esse grupo também fornece proteína, fornece gordura boa, né? Fornece outros alimentos. Eu coloquei aqui por ser assim, pela proximidade deles com as frutas secas, dá para fazer um mix, né, para a criança provar novos alimentos. Então seriam assim alimentos bem nutritivos e tomar cuidado, né, com o exagero deles, né? Não seria uma substituição em volume da fruta, a mesma coisa a fruta seca, né? A gente não substitui pelo volume. Então, uma tâmara é mais ou menos tipo como se fosse a fruta fresca, que seria assim, bom, é que não é comum, mas um pêssego equivale a uma tâmara, uma ameixa fresca, uma ameixa seca, né? Então, seriam mais um cacho de uva, um punhadinho de uva passa, né? Então, é mais para ter uma noção assim de quantidade. E para beber, né? Então, como já falei, a água é importantíssimo, independente se vai mandar um suco ou não, precisa estar sempre o consumo da água, e lembrando as crianças de consumir água, porque às vezes, quando a gente está com sede, a gente confunde com fome, né? Então, aí a gente come em hora errada. Então, aí a gente está sempre hidratado, né? A gente evita de ter essa confusão. E o que seria o mais saudável? Então, sucos de fruta, né? Alguns são mais difíceis, né, de fazer, assim, pelo tempo, mas pode deixar congelado, então que nem umas garrafinhas de plástico, dá para fazer bastante suco e congelar, né, a menos coisa que amarga, tipo limão, assim, limão amarga, mas melancia, manga, alguns sucos, assim, ficam gostosos depois de congelado, que eles não vão amargar, né, então tem essa opção também para crianças quando não tem o tempo, né? A água de coco também é interessante, uma água saborizada, que tem uma garrafinha com hortelã, dá para pôr rodelas de limão, né? Dá para saborizar de outras formas. E outras opções de suco, que tem várias opções hoje em dia no mercado que são 100% fruta, né? Então, são interessantes, né? Na escola a gente tem a recomendação de não enviar em caixinha, né? Então a gente manda numa garrafinha, um copo com tampa, alguma coisa que fique bem armazenado, né? Para a criança tomar depois. Então tem essas opções, né? Suco, água de coco, essas bebidas elas não substituem a água, né? São bebidas que têm caloria, têm nutrientes, são saudáveis também, mas não é uma coisa que a gente toma o dia inteiro, né? Por conta que a gente ingere caloria facilmente dessa forma. Por mais que seja um suco saudável, né, fica assim, a gente pode estar ingerindo muito caloria desnecessária, né, ao longo do dia. Então, é um alimento saudável, pode ser incluído na alimentação, mas a gente tem que ter moderação, né? Se coloca um copo de suco em todas as refeições, às vezes pode estar, né, um excesso, mesmo que seja açúcar da fruta, né? E bom, é isso. Acho que eu ia... Então, aí, começando a lancheira, como a gente vai montar? Ideias do que a gente pode fazer, né, para deixar mais atrativo. Então, assim, primeiramente é se organizar, né? Então, são vários lanches, algumas famílias têm que montar mais de um, né? Às vezes de manhã e de tarde. Então, assim, o simples funciona. Então, se na sua casa não tem seletividade,
não tem, assim, nenhum problema em aceitação dos alimentos, lógico que você não precisa ficar fazendo aquela lancheira elaborada e tendo tanto, né, trabalho e energia naquilo lá. Não. Se o simples funciona, é interessante variar dentro dos alimentos aceitados, variar no tipo de fruta, para que a criança receba outros alimentos, né? Mas o mais simples seria, assim, ideal, né? Ou aí, quando a criança tem seletividade, não aceita nenhum tipo de fruta, mas ela aceita o suco de fruta. Então, é interessante a gente incluir, né, um suco de fruta na alimentação. Ou a gente pega a fruta que a criança gosta, faz algum agrado. Então, aqui tem uma pera, né? A gente, ou ela é embrulhada e desenhadinha, ou com caneta, que pode ser escrever em alimentos. Então, dá para escrever em pãozinho, dá para escrever em biscoito, em fruta, tudo que for lisinho, né, dá para escrever com essas canetas. Tipo, não é uma coisa assim, nossa, que coisa boa. É um corante ali, alimentício, mas é bem pouca coisa, né? Então, seria assim, para crianças não menores de 2 anos, né? Mas para uma coisa de vez em quando, né? Para fazer um agrado. Uns cortes nas frutas também, corte no pão, num sanduichinho, que nem tá em estrela. Aqui tem os guardanapinhos, tem um papelzinho colorido. Então, alguma coisa chamando a atenção, né, para a lancheira. E os alimentos bem separados, né, não mandar coisas que os alimentos misturem, tomar o cuidado com a temperatura, né, então, aqui é muito quente, né, então, lancheira que seja térmica, colocar um gelo dentro, né, tem coisas que sofrem menos pelo calor, que nem uma maçã, uma pera, né? Mas, por exemplo, que nem a melancia, ela solta muita água, né? Os alimentos que ficam batendo muito, né, eles podem soltar muita água na lancheira, então ter um cuidado com o armazenamento, né, da lancheira. As garrafinhas térmicas, né, vão manter a água, o suco gelado por mais tempo, então tudo isso deixa o alimento mais prazeroso, mais da forma original possível. Então, é importante pensar em como que vai estar o alimento dali 2 horas, né? Ele vai soltar um pouco de água, não vai? Ele vai esfriar, né? Ele vai perder o gelo. Então, pensar no alimento para deixar ele conservado. Então, pote térmico, né? Deixar tudo para tentar manter, né, a temperatura. Mudar a apresentação. Então, aqui tem frutas boleadas, né, que é um utensílio, tipo uma colherzinha de sorvete, um boleador, né, e o espetinho de fruta. Então, essas coisas é em loja de utensílio, no site, caneta para alimento, eu só vi em site, não vi mais em nenhuma loja aqui em Jaú, faz tempo que eu não vejo. Mas essas coisas tem bastante em site, né? Então, dá para fazer. Lógico que, por exemplo, esse preparo de frutas, né, é uma coisa que a gente consegue fazer no dia a dia, todos os dias, mas é uma coisa que às vezes a criança mesmo pode preparar. Então, a criança prepara uma parte do lanche dela, ou algum lanche do final de semana, alguma coisa para interagir mais com os alimentos, para a família interagir, né? É uma possibilidade. Então, também os cortadores, né? Tem cortador de plástico, cortador de metal, né? Dá para fazer as frutinhas. Esse corte da manga também, que é bem interessante, algumas crianças gostam de comer assim, né? É um corte fácil de fazer, né? Não é uma coisa que precisa de muito, não precisa descascar, não precisa picar, é só cortar e fazer o corte. Então, assim, é bem simples. E algumas coisas podem entrar, né, na rotina, ver o que cabe, né? O espetinho é uma coisa que atrai bastante a criança. Então, tem espetinhos de plástico, espetinho de madeira, tem coisas coloridas que podem deixar um pouco mais atrativo para a criança querer provar. Então, você pode colocar uma fruta que a criança gosta e colocar uma fruta que a criança não está aceitando mais. A gente não coloca coisas que a criança odeia, que ela, né, tem nojo. A gente coloca coisas que a criança já aceitou, né, que ela comia faz pouco tempo, mas sempre tem que ter uma que a criança goste. Outras ideias para fruta, né? Então, o picolézinho de melancia, que é só colocar o palito na fatia da melancia. Fazer sorvetes com fruta, né? Costuma, a mesma criança que não aceita fruta, tem algumas receitas de sorvete, né? Que a gente bate com banana, que a banana ela é bem doce.
a banana congelada, então aí, às vezes, as crianças se interessam mais. Então, aí, no caso, o sorvetinho seria para casa, né? Para lanches em casa, por conta do congelamento, né? Então, seriam outras ideias, porque a gente incentiva o consumo na escola, né? Então, que nem no jardim, todas as crianças comem a mesma. Na Tangará, as crianças são incentivadas a levar, mas é importante que nas outras refeições em casa, em alguma, né, tenham frutas, tenham alimentos com frutas, né? Tenham alimentos que dessa forma vão entrando na rotina, né? Outras ideias para ocasiões especiais ou também para crianças seletivas, né, que precisam de um estímulo a mais. Né? Aqui tem um piquenique, né, que também a gente coloca vários tipos de alimento. Aqui tá só fruta, mas assim, vários tipos de alimento para incentivar, né? Não significa que não pode ter um bolo, não pode ter um doce, né? Mas que não tenham só alimentos ultraprocessados, só doces, né? Que tenham outros alimentos. Pode ter o pão, pode ter queijo, pode ter milho, pode ter ovo, pode ter fruta, né? Incentivando. E aí, de repente, às vezes, né, quando tá com tempo, fazer um lanche em casa mesmo, com um piquenique, um lanche no quintal, ou algum passeio, né, que isso faz com que a criança se interesse pelo alimento, né? A criança vai fazer alguma atividade física, ela tá com fome, às vezes ela se interessa mais pelo alimento. Então, não, o alimento é parte do social, né? Então, a gente deve tentar incluir, ter mais equilíbrio, né, nesses alimentos. Então, aqui tem um lanche de Halloween, tem um lanche de Páscoa, né? Isso tudo baseado no que a criança consome, né? Então, algumas coisas que podem, né, ajudar. Então, agora na Páscoa, a gente lembra bastante do chocolate, mas a gente pode tentar a cenoura, a gente pode tentar o formato do coelho, o formato de cenoura, né, para tentar variar um pouco, sair um pouco do chocolate, que vai ter chocolate de qualquer forma, né? Vai ganhar o ovo, vai ganhar as coisas, então tentar outros alimentos também. E a criança, quando a aceitação é bem difícil, a gente até usa o chocolate. A gente tenta colocar chocolate com fruta, fazer um pirulito, fazer alguma receita, né, que tem uma panquequinha, o formato, fazer algum lanche que tenha algumas... Fazer uma carinha, fazer algum desenho, né, que também poderia usar a caneta, né? Então, tem gente que tem mais habilidade para uma coisa, tem gente que tem mais habilidade para outras, né? E tem gente que tem mais necessidades de variação, por conta que a criança enjoa fácil, né? Tem criança que come sempre os mesmos alimentos e está querendo mudar um pouquinho mais. Então, aí, não que é para enviar coisas com chocolate. Não, é uma coisa que você pode fazer para melhorar a sua sobremesa, pode fazer um lanche especial em casa, né? Alguma coisa para aumentar a possibilidade, né, da criança comer frutas. Então, eu uso bastante com seletividade, né, que a criança gosta muito de doce, então a gente trabalha a fruta junto com o chocolate, junto com... Aqui tem castanhas, frutas secas, né? Então, junto com pasta de amendoim, que também é um alimento que às vezes agrada as crianças, e junto com a fruta pode ajudar um pouco na aceitação. Outras coisas para enfeitar a lancheira. Então, palitinhos, espetinhos, tudo também a gente encontra em sites, né? E deixa a refeição um pouquinho mais atrativa. Então, às vezes, vai ter um potinho de fruta picada, alguns espetinhos. Então, colocar alguma coisa uma coisa que a criança gosta. Então, a criança gosta de animais, gosta de algum personagem, alguma coisa que vai deixar a criança mais curiosa, né? Então, são ideias que podem, né? E também não precisa, assim, todos os dias colocar, né? Então, coloca de vez em quando para deixar uma lancheira com surpresa, né? Para criar uma expectativa na criança. Também pelo trabalho, tem coisa que não combina, né? Então, tem coisa que é mais fácil, né? Que nem uma maçã, uma coisa, uma banana, né? Então, é mais complicado, né? Não precisa cortar tudo. Mas é para variar um pouco, né, do dia a dia e deixar um pouco mais atrativo.
E ter um convívio com a culinária é importante desde o começo, né? Então, por isso tem, né, já na escola, as atividades, mas é interessante sempre que for possível em casa, que as crianças façam alguma receita, façam alguma preparação. Livros também, eu uso esse livro em aulas com as crianças e outros livros que falam sobre os alimentos, para que o alimento seja um assunto não só na refeição, né? Que a criança tenha que a criança saiba, assim, por exemplo, da onde que vêm os alimentos, os animais que comem quais alimentos, né? Não uma coisa muito teórica, mas assim, meio que historinhas, né? Coisas que sejam infantis mesmos, né? Para criança conhecer os alimentos, conversar, brinquedos sobre alimentos, né? Para que seja uma coisa do dia a dia, não só a refeição, né? Para a criança ter mais familiaridade, né, com os alimentos. E aí as crianças gostam, né, de colocar touca, gostam de colocar o avental, gostam de fazer receita com os pais, né? Então sempre indico que as crianças participem quando for possível, né, de atividades assim. Então, como eu falei, as mudanças são graduais, né? Então não adianta de um dia a criança não come fruta, no outro dia vai mandar a fruta e vai esperar que a criança coma. Não, a gente manda a fruta que a criança gosta, ou um alimento que tem a fruta que a criança gosta, e aí tentando colocar algumas frutinhas que a criança já gostou. Então a criança só gosta de maçã, manda a maçã e tenta um potinho menorzinho com uva, com morango, um espetinho, uma frutinha desenhada, uma salada de frutas. Então às vezes a criança gosta de suco de laranja. Então aí manda o suco de laranja, aí depois manda uma salada de fruta com suco de laranja. Então tem um caminho, né? A gente espera que a criança coma de tudo, mas não é de uma hora para outra. A gente quer que a criança coma banana. Então tá, a gente manda banana. Às vezes funciona, mas na maioria das vezes a gente procura então alguma coisa feita com banana, a banana em outro formato. Então o alimento, né, ele pode ser feito de várias formas. A criança gosta de crocante, então a gente manda de forma crocante. A criança gosta de coisas mais moles, então a gente manda uma coisa mais mole. Então sempre indo para o lado do que a criança gosta mais, né, para tentar colocar outros alimentos. Então, as crianças maiores, elas já correspondem, dá para fazer combinados. Então, a criança gosta muito de doce, então a gente vai combinar. Então, o bolo é doce. A gente não vai mandar bolo todos os dias para a criança. Então, tem o dia que é do bolo, tem o dia que é do pão, né? Então, alguns combinados com lanche para que não fique alimentos exagerados de sal, né, de açúcar, né? As receitas saborosas, elas também podem ser saudáveis, também pode ter fruta, pode ter legume, né, pode ter cereais, né? Então nem tudo que é saboroso, que assim, faz mal para a saúde, né? Então coisas saudáveis também podem ser saborosas e podem entrar numa rotina para a criança, na alimentação. Aí daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho sobre melhores escolhas, né? Alimentos que podem ser substituídos. Os lanches também podem ser especiais. Então, às vezes, a gente fala que vai ter uma surpresa no lanche. Não precisa ser um doce, não precisa ser uma coisa, uma fritura, um chocolate, uma coisa assim. Pode ser um formato diferente, pode ser alguma coisa que a criança pediu, mas pensando em mesclar, no equilíbrio, né, dos alimentos. Na alimentação saudável, cabe de tudo, né? A gente pode consumir doce, gordura, tudo a gente pode, mas a gente não deve exagerar nas porções, né? Então, não exagerar na quantidade, mesmo um lanche, o pão, o milho, né? A gente não exagerar na quantidade, né? Que às vezes a criança tem a expectativa né, que ela precisa comer tudo aquilo que tem lá na lancheira, né? Então, tomar cuidado, né, com o excesso dos alimentos. Aí aqui algumas substituições. Lógico que tem coisa que é difícil mudar, né? Mas, por exemplo, aqui um salgadinho de pacote. Existem opções melhores, né? Que umas chips mais comuns, né? Então, tem os chips de arroz, tem os chips de coco, tem chips de banana, de legumes, né? Tem esses que são de pacote também,
e que tem ingredientes mais saudáveis, né? Alguns não são fritos, alguns eles têm menos sódio, né? Então são opções melhores. Não que precisa colocar algum desses alimentos na lancheira. Não. Para as crianças que consomem muito salgadinho, o ideal seria ir trocando um pouco por esses alimentos, né? Para evitar ao máximo os salgadinhos de pacote, desses que são fritos, que tem muito sódio, né? Então seriam opções melhores, e aí a gente vai tentando colocar legumes, tentando colocar frutas, mesmo que de maneira crocante na alimentação. Os achocolatados prontos. Então, eles têm muito aditivo, tanto que nem fica escrito na embalagem leite, é uma bebida láctea, então ali tem leite, né? Então, assim, não, mesma coisa, não precisa começar a mandar leite se a criança não gosta, não pode, não toma, não, mas assim, quem consome muito esse tipo de achocolatado pronto, né, o ideal seria tentar o leite. Então, assim, é tudo gradual, né? Então, a gente pode pegar esse achocolatado, abrir, colocar no copo para a criança ver como é o alimento, que às vezes o alimento está ali na embalagem, ela não sabe nem como é, né? Porque ela toma no canudinho, toma direto. Isso eu falo para todos os alimentos que são de pacote, para a gente tirar do pacote, mostrar como é, que aí a gente tem essa possibilidade de ter uma coisa parecida. Então, aí a gente vai tentando diluir esse achocolatado com um pouquinho de leite, né, e tentando chegar no leite com chocolate, mesmo que tenha mel, açúcar, né, mas não é a mesma coisa do que tomar um achocolatado pronto, né, que eles têm muito açúcar, muito, né, então é muito aditivo. E aí também, às vezes, cabe colocar uma garrafinha diferente, comprar uma garrafinha nova para tentar, né, isso para todos os líquidos, né? Para tomar mais água, para tentar um suco natural, né? A garrafinha diferente, uma garrafinha térmica, uma garrafinha colorida, né? Às vezes pode ajudar, né, no consumo dos outros alimentos e variar também. Aqui é ainda mais sobre bebidas, né? Então, refrigerantes e suco, daqueles que sim, quase não tem fruta, né? Que na verdade fica escrito néctar, né? Que eles são bem mais comuns e são mais antigos, né? Então, muitas crianças têm o costume desses sucos que tem muito açúcar. Então, o que né, são substituições, né? Então, como já falei um pouco de bebida, né? São os sucos, água de coco, suco 100%, e aí também uma garrafinha diferente, né? Então, também, a criança toma todos os dias refrigerante, ela está ingerindo muito açúcar, né? Então, ir tentando passar para outras bebidas, né? E o chá também, né, é uma opção que eu não tinha comentado ainda de bebidas, né? Que também é oferecido na escola, é um hábito que a gente pode incentivar em casa, pode continuar mandando na lancheira, né, que é uma bebida, se não tem açúcar, ela não tem caloria, pode colocar um pouquinho de açúcar, né, dependendo do hábito, né, sem exagero, mas seriam, assim, bebidas que poderiam substituir, né? Então, ir tentando na alimentação, né? Diminuir, né, o refrigerante, diminuir esses sucos que tem pouca fruta para tentar, né, variar e colocando outros tipos, né, outros sabores e tentando aumentar, né, o paladar da criança. Os biscoitos. Eu coloquei um biscoito recheado, mas praticamente os biscoitos são a mesma coisa. Eles são farinha, açúcar, gordura, né? Então, mesmo os que são escrito fit, né? Eles são biscoitos. Basicamente, os ingredientes são bem parecidos. Então, o ideal é que não seriam assim um consumo diário, né? Para não ter né, tanto açúcar na alimentação. E aí, o que a gente pode substituir? Então, biscoitos caseiros, bolo, uma opção mais simples que seria o biscoito de arroz. Se gosta de recheado, pode colocar uma geleia, pode colocar uma pasta de amendoim. Então, algumas substituições. Não precisa banir o biscoito recheado da vida, mas não ser um consumo diário. A mesma coisa para bolacha salgada, cream cracker, né? A mesma coisa para bolacha maisena, Maria,
todas essas, né, eles são bem parecidos os ingredientes, né? Tem lá farinha branca, açúcar, gordura, né? Então, não, né, o ideal também, né, não ser um consumo diário. O biscoito de polvilho também é uma opção, e aí depende do tipo. Tem alguns que têm muita gordura, tem gordura trans, né? Agora estão, né, substituindo a gordura trans, mas também por outros tipos de gordura que, né, ainda não tem lá tantos estudos assim. Então, não é uma coisa assim tão boa para que seja diário. Existem biscoitos de polvilho que são melhores, né? Então, tem opções. Mas é sempre tomar cuidado, né, com o exagero de biscoitos. Tem um aplicativo que é legal de usar, que é o Desrotulando, né, ele escaneia o código do alimento, ele dá uma nota para o alimento, ele demonstra os aditivos que o alimento tem. Então, ele tem uma lista lá também de alimentos, para que não são todos iguais, né? Então, o leite tem vários tipos, queijo tem vários tipos, pão tem vários tipos, então não são todos iguais. E ele ajuda um pouco nisso, né? É importante que a gente aprenda a ler rótulos, né? É importante ler, saber os ingredientes, né? A gente não precisa saber o que é os ingredientes, mas se tem muito nome estranho no alimento, se tem muita coisa que a gente não tem em casa de ingrediente, que a gente não faria uma receita com aquilo, quer dizer que tem aditivo demais, né? Lógico que os aditivos, eles são estudados, tem coisa que, né, é permitido, tá na alimentação. Mas se todos os nossos alimentos tiverem aditivos, a gente vai consumir mais do que o que a gente deve consumir, né? Então, a gente deve evitar o excesso e deve fazer escolhas melhores. Então, se a gente vai comprar o pão, lógico, de vez em quando compre um pão que tenha mais, né, que não seja o mais saudável, tudo bem. Mas a gente tem que se equilibrar, né? Então, se a gente vai comprar um pão que tenha, né, mais farinha branca, que tenha mais gordura, sei lá, um pão de milho, um pão sovado, então a gente não vai comprar o biscoito recheado, a gente vai comprar um biscoito de arroz, né? Então, tentar um equilíbrio, né, para que não fique todos os alimentos com muito aditivo, açúcar, gordura, tudo, né? Refeições e receitas em família, já comentei um pouco, né? Então a gente dá bons exemplos. Se a gente espera que a criança come 3 frutas ao dia, a gente não come uma junto com a criança, a gente está esperando demais dela, né? Então ela vai fazer coisas que ela vê as pessoas fazendo. Lógico que tem gente que come todas as frutas e a criança não come. Tem muitas razões para seletividade, né? Não é só o exemplo, não é porque todas as crianças na escola estão comendo que quando a gente colocar uma criança na escola ela vai comer. Não, mas é uma coisa que ajuda, né? Do nada a criança não vai ter um hábito que ninguém tem na casa dela, né? Então ninguém come alface, mas tem alface. É oferecido, mas se ninguém come, a criança não pode não ter o interesse, né? Então normalmente, né? Tem criança que come melhor que os pais, tem pais que comem melhor que a criança, então a família, a gente conta com isso para ajudar, né? Então, no equilíbrio para tudo, né? Então, assim, a seletividade, ela tem várias causas. E muitas vezes, algumas coisas são confundidas com seletividade, muitas vezes a seletividade não é dada uma importância para que ela realmente tem, né? Então, o que pode causar seletividade? Uma alergia na infância, alguma coisa invasiva, algum procedimento que a criança fez na boca, internação, tomar muita medicação, coisas que interferem, né, no nosso organismo, na parte de estômago, intestino, pode influenciar na seletividade. A criança que tem intestino muito preso, né, que está por outras razões, né, então o intestino está sempre preso, o corpo pode entender que ela não precisa comer e ela vai tendo menos fome, né, porque está cheio, então também pode causar seletividade. Uma introdução alimentar que não tenha muita variação pode causar seletividade, ou alguma coisa que seja da criança. Então, algumas crianças têm dificuldade com textura, dificuldade com cheiro, dificuldade com alguns sabores, e isso é pelo desenvolvimento da criança. Então, às vezes, ela demora um pouquinho mais para ter aceitação. Não é que ela tem algum problema, assim, uma doença, não. Ela tem uma dificuldade, vai demorar um pouquinho mais para desenvolver, e às vezes ela vai precisar de uma intervenção, né? Então, ela vai precisar de uma equipe, de uma nutricionista, de uma terapeuta ocupacional, né?
que a TO ela trabalha bastante nessa questão de textura, de aceitação de cheiro, né, tanto objetos como a comida. Né? Então, é importante saber que não é uma coisa só, não é culpa de uma coisa só, não é uma coisa que é só fase, né? Então, às vezes passa, e às vezes é uma coisa fisiológica, né? A criança com 1, 2 anos, ela começa a perceber que ela não precisa comer o que é oferecido para ela, né? Até então ela come, ela está comendo, ela não percebe o que outras pessoas comem, mas depois ela começa a perceber, e ela vê que ela não quer tudo, ela não come, então ela vai tendo escolhas também. E isso é natural. E se a gente nunca mais oferecer uma coisa que a criança recusou, ela não vai esquecer que ele existe e na próxima vez ela não vai gostar. Ela vai achar que ela não gosta, né? E ela pode não querer provar. E também tem uma idade, as crianças assim de 3, 4 anos, elas ficam difíceis de provar novos alimentos. Algumas, né? Não é que todo mundo vai ter dificuldade. Então aí elas ficam difíceis de provar. E se a gente só oferecer o que a criança pede, só o que a criança gosta, ela vai ficar mais seletiva, né? Então aí ela vai realmente ter mais dificuldade com os alimentos. E aí, nisso que a gente tem que tentar, né? Então, se na sua casa tem dificuldade com fruta, então a gente tenta coisas com fruta, que são os espetinhos, os sucos, as receitas, a interação da criança com aquilo, preparar uma salada de fruta, ir no mercado e deixar escolher uma fruta diferente, ou ir numa quitanda que nunca foi, que às vezes tem mais possibilidades, né, de alimentos. Então, procurar curiosidades sobre alimentos de outros países. Então, às vezes, tem aqueles atlas infantis que tem falando sobre alimento de outro país, então, de outros estados, o que é costume no norte, o que é costume aqui, no nordeste come assim, aqui a gente come açaí de um jeito. Então, assim, conversar, né, ensinar coisas sobre os alimentos para que a criança abra mais, né, que ela tenha curiosidade de saber, né? Então, procurar coisas assim, que tenham uma aparência diferente ou que tenham um gosto diferente, fazer misturas que a criança gosta de azedo, então às vezes colocar o limão em alguma fruta, ou a criança gosta de salgado mais, então as frutas também podem ser salgadas, a gente pode fazer uma preparação, uma salada, pode fazer uma farofa, pode fazer o guacamole, pode, né, comer junto com a comida, fruta, então cada, né, família vai ter uma necessidade e é importante olhar para isso, né? E a gente motivar uma criança é difícil, né? A gente motiva com coisas lúdicas, com histórias, com, né, mudando um pouco a rotina, que a gente falar para a criança, come porque é saudável, isso não funciona, na verdade, em nenhuma etapa, né? Então, se fosse assim, todo mundo ia comer bem, todo mundo ia fazer exercícios, todo mundo não ia exagerar, ninguém ia fumar, né? Então, assim, porque é saudável, não, as crianças, né, já sabem o que é saudável, a gente sabe, então não é assim, enchendo a cabeça da criança de informação, né, deixando as coisas atrativas, diferentes, e quando dá, né, então a gente tem que cuidar das coisas quando o que tem mais necessidade, né, o que precisa mais, né, fazendo, e tentando, né, incluir na rotina, né? Ou tudo que tenha, né, relacionado. Então, sempre pensar no sono, na alimentação, em ter hábitos, fazer atividades físicas, então ter coisas de rotina, né? A criança, ela é movida à rotina, ela quer essa coisa de saber o que vai acontecer, né? Então, isso é importante para a criança. E saber que todas as crianças são diferentes, gêmeos são diferentes, irmãos são diferentes, né? Mesmo, é o mesmo pai, é o mesmo tudo, é a mesma mãe, mas a gente cria os filhos de forma diferente, né? A gente vai mudando, né, ao longo da vida, as crianças vão mudando, né? Do nada ela queria provar, do nada ela não gosta mais, do nada ela aceita provar coisas exóticas. Então, a gente tem que mostrar para as crianças, né? Tem que incluir elas, tentar e fazer com que elas escolham. Por exemplo, se a gente perguntar, o que você vai querer levar de lanche? Isso abre, né? A gente pergunta, você quer levar de lanche pão com queijo ou milho? Se a gente está querendo incluir alguns alimentos. Você vai querer levar de lanche uma melancia ou manga? Então, ir tentando, né, os grupos dos alimentos parecidos, né, para
Para mesma coisa na refeição. A gente pode perguntar para a criança se vai querer a salada assim ou assim. A criança pode preparar um molho de salada, a criança pode picar alguma coisa. A criança que participa, às vezes, ela tem um pouco mais de interesse. Ela vai sentir o cheiro, ela vai ficar com aquilo na mão, né? Então, estimulando quando a criança tenha, né, interesse, quando a criança não tem nojo, né? A gente deve sempre acreditar no nojo da criança. A criança tem alguma coisa que faça ela, né, sentir. Lógico, a gente ensina, alimento não é nojento, não é sujeira, não é uma coisa, não é ruim, eu gosto, você não gosta agora, mas você pode gostar, né? Legal também mostrar que a gente muda também, né? Então, quando eu era criança eu não gostava de banana, agora eu gosto, né? Então a gente vai mudando o nosso paladar e é importante conversar, né, com a criança, valorizar a opinião, né, da criança, ensinando e contornando, né? Criança que fala muito eca para os alimentos, a gente deve ensinar, né? É normal, mesmo que parece que a criança não foi ensinada aquilo, é uma coisa que a criança escuta ali, então ela vai ter às vezes, essa ação. Então a gente ensina, o alimento não é nojento, né? A gente ensinar que não é uma coisa que, né, a gente deve respeitar o alimento, né, tem o preparo, tem o tempo, né, as crianças, por isso que é importante que as crianças plantem, elas percebem que demora todo aquele tempo para o alimento ser possível, né, de ser colhido e consumido. Quando a criança prepara uma receita, vai no forno, demora todo aquele tempo para ela poder consumir o alimento. Então, é importante que ela saiba do processo, da origem, né, para entender, né, que ela deve respeitar o alimento, que ela deve ser grata pelo alimento, mas isso não é uma coisa imposta, é uma coisa ensinada, né? Ensinar sobre não ter o desperdício dos alimentos. Então, é tudo ensinado, não como uma coisa enchendo a criança, como no dia a dia, né? Em oportunidades que caibam, né, numa história, numa brincadeira, numa música, numa coisa, um desenho, um clipe, uma coisa, né, que caiba, né, a criança brincar sobre os alimentos, né? Que toda interação ajuda no interesse das crianças. E aí, terminar com uma frase de uma nutricionista, ela é atual, né? Ela é francesa, que mora no Brasil. Então, a gente pode comer de tudo, mas não tudo. No sentido de que, como eu falei, todos os alimentos cabem na alimentação saudável, mas o excesso, né? A gente deve tomar cuidado com os excessos. A gente fez um excesso, não significa que a gente tem que entrar em dieta no outro dia. Não. Algumas ocasiões, às vezes, né? A criança vai no aniversário, ela come bastante doce, mas no dia seguinte ela vai voltar e vai comer as coisas que ela tem, né, comum. Né? Então, por isso, não deixar. A gente deve tomar cuidado com coisas muito proibidas, né? Então, se a gente proíbe algumas coisas, isso pode deixar com que a criança tenha mais interesse, né? A gente deve explicar por que que a gente não deve consumir alguns alimentos, por que que alguns alimentos em pouca quantidade, outras em maior quantidade, mas tomar cuidado, né, com coisas muito proibidas, que isso pode gerar um maior interesse. Isso é bem difícil, né? Principalmente com doces e tudo, mas tentando equilibrar, né, a gente pode chegar numa alimentação saudável que tenha todos, né, os alimentos. E é isso, né, só para falar aqui que, né, tem as minhas redes sociais, meus contatos, né, que eu faço atendimentos, faço oficinas, cursos, e aí, né, quem tiver, assim, mais dificuldade, alguma coisa, né, tem algumas receitas no meu Instagram que dá para colocar, né, como um lanche, dá para congelar tudo, algumas opções de lancheira, né, eu tenho uns destaques com as lancheiras que eu envio, né, então, algumas coisas assim. Bom, e é isso, e eu falo meio rápido, falo meio bastante, mas era assim, tentar meio que trazer o tema, né, para ajudar tanto quem faz a lancheira, quanto quem para o lanche em casa, ou para algumas ideias para melhorar a aceitação de alguma coisa, né? Então, é isso. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Uma,
Daria para fazer uma foto, a Marina tirar uma foto daquela slide primeiro, depois você manda para gente, Tá, tá? deixa eu colocar aqui de novo. Você tira, Marina? Qual a primeira? Espera aí que ela vai colocar aqui o nome da escola. Enquanto ela faz isso, eu posso fazer uma pergunta, Má? Assim? É um paradigma assim que eu sempre ouvi da minha mãe desde pequena. Você tem que fazer o suco de laranja e tomar ele na hora, senão ele perde as vitaminas. Esse é um paradigma que eu nunca ninguém me respondeu com precisão. Todo mundo fala que 20 minutos pode tomar. Às vezes eu penso em mandar um suco natural de laranja, por exemplo, mas Aham. eu sempre tenho isso na minha cabeça. Olha, tudo perde um pouquinho. Então, assim, não vai ter. Nunca o suco de laranja vai chegar a ter nada de nutriente, né? Ele não vai conseguir. Então, assim, tudo perde. Você coa, perde, você bate, perde, você pica, perde, você cozinha, perde, ela vai perdendo, né? As vitaminas, sim. Mas é melhor do que nada? É melhor do que um suco que seja 10% de fruta, né? Então, e assim, faz tempo eu até vi um estudo, eu preciso procurar de novo um estudo que tinha assim, que não era nem tão rápido e nem perdia tanto a vitamina C, mas é melhor do que nada. Então, assim, tem vitamina, vai ter ali, pode perder um pouco, na hora é mais gostoso, mas se a criança aceita ele, depois de um certo tempo, pode mandar, ele vai ter nutrientes, sim. Obrigada, Má. Nada. Obrigada, Mar. Se quiser descompartilhar para a gente fazer um bate-papo Certo. aqui, perguntas e respostas, roda de conversa. Então, Eu tenho. Quem quer perguntar? A Lê já perguntou. eu não vi se tinha pergunta no. É, eu pedi Ah, para deixar para depois, para a gente perguntar agora. tá. A Daniele perguntou lá no chat, e eu já, como eu sou a louca do Google, já fiquei procurando. Ela perguntou das canetas. Uhum. Ela perguntou onde você compra as canetas, daí eu dei um Google lá, caneta de tinta alimentícia, já apareceu um monte de coisa. Tem Mercado Então, Livre, tem Amazon, Magazine Luiza. tem bastante opção. Tem umas que vem um monte de cor, tem umas que vem algumas, né? Tem vários tipos. Antes É, tinha, eu já vi aqui no Simão Doce, mas já faz anos já, eu nunca mais vi, então não vi mais aqui. Eu já fui em outras lojas, naquela de festa, não encontrei mais. Então, mas pela internet tem bastante. Os espetinhos também, né? Eu comprei também aqueles que é tipo tag de festa, assim, que é um espetinho de plástico para pôr em bolo, mas eu coloco fruta neles. Então, tem coisas, né, nessas lojas aqui, que às vezes você quer comprar numa lojinha mesmo, né? Tem coisas que dá para utilizar. E aí na internet que tem uma infinidade, né, de coisas. eu vi, a caneta, eu vi pesquisando aqui que no Mercado Livre é mais em conta. Eu vou Ah, parar a gravação para não ficar muito longa também nesse uhum, momento. uhum. Deixa eu parar de gravar. Será que eu parei? Acho que eu parei. Acho que ainda tá, né? Não sei. Tá Ainda tá? escrito que tá gravando ainda, Má. É. Ei, Laia, então acho que eu não sei parar. Peraí. Não Onde para será que quando para? termina, Má? Acho que para Ah, já com achei o marco. botão. Achou?